Meu Deus do céu, se for da tua vontade, faz a minha vontade. Porque às vezes a minha vontade pode ser a sua vontade. E se Deus quiser, o Senhor vai querer o que eu quero. E o Senhor vai fazer da sua vontade a minha vontade. E vai ser só uma vontade, amém. Meus amigos, você já se decepcionou com Deus alguma vez? Se a sua resposta é sim, saiba que há muita gente como você. Um estudo recente sobre o comportamento dos cristãos apontou como a principal razão para as pessoas abandonarem a fé é justamente porque elas ficam decepcionadas com Deus. A gente pede e Ele não atende. Na nossa opinião, Deus deveria fazer alguma coisa e não faz. Deus deveria agir em determinada situação e Ele silencia. E muitas vezes nós achamos que Ele é injusto. 60% das pessoas que se afastaram de Deus o fizeram porque se decepcionaram com Ele, por alguma razão. Nesta semana aconteceu um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Vila Nova. Jogo importante, ponta da tabela. Criciúma vencendo por 1-0 e aos 55 minutos do segundo tempo, pênalti para o Vitória. Melhor, para o Vila Nova. E o goleiro Gustavo, do Criciúma, defendeu o pênalti garantindo a vitória. Mas olha a fala do goleiro na entrevista pós-jogo. Eu tinha certeza que Deus ia me abençoar. Naquele momento eu sabia que iria pegar aquele pênalti. Moral da história: Deus é Criciúma. E no fundo foi ele quem defendeu o pênalti. Mas é importante ao mesmo tempo ver o comentário do jogador do Vila Nova. Injusto, disse ele. Os caras tiveram só uma oportunidade e fizeram. Fica a frustração. Ora, se a vitória do Criciúma foi injusta, Deus errou. E foi injusto ao abençoar o goleiro do Criciúma para pegar aquele pênalti. Percebe como é complicado o jeito como nós pessoas, em nossos dias, nos relacionamos com Deus? Alguns dias eu ouvi uma pessoa dizer que ela estava perdendo a fé em Deus por conta dessas coisas. Eu entrei na conversa e perguntei se ela estava perdendo a fé em Deus ou se ela estava tendo dificuldades com a sua ideia de Deus. E ela me olhou com um olhar de espanto. Não sei se você já parou para pensar. Cada um de nós tem uma ideia de Deus, uma imagem. Mas a minha ideia de Deus não é Deus. Ela pode ser muito diferente do que Deus efetivamente é. Minha ideia é minha ideia, construída desde a infância, na nossa família, na nossa comunidade de fé, nas leituras da Bíblia que fizemos e nas experiências da vida. Minha ideia é minha ideia. Deus é Deus, que pode ser completamente diferente da minha ideia de Deus. Sabe, às vezes eu ouço pessoas contando coisas sobre Deus muito estranhas e eu penso, esse não é o meu Deus. As pessoas dizem que Deus é o mesmo, mas não é. O nome Deus pode ser o mesmo, mas não é o mesmo Deus. Você percebe o que fazemos com Deus? Distorcemos a imagem de Deus e o transformamos num ídolo. Aliás, já dizia o reformador João Calvino, o ser humano é uma fábrica de ídolos. A fé foi transformada em um meio para satisfazer nossos desejos, e Deus nada mais é do que um meio para satisfazer os meus anseios. Deus é o cara que vai realizar os meus sonhos. Mas isso não é Deus.
é um ídolo. Eu dou uma oferta e o ídolo resolve os meus problemas. Eu ando de joelhos ou fazendo qualquer outra penitência e o ídolo me arruma um emprego. Eu carrego uma fitinha no meu braço e o ídolo desata os meus problemas familiares. Eu acendo uma vela e eu passo a ser bem-sucedido financeiramente. Na verdade, isso é uma redução absurda de Deus, que ora vira pegador de pênaltis, ora artilheiro. Em outros momentos, ele é transformado naquele poder superior que legitima minhas decisões amorosas, mesmo que elas sejam contrárias àquilo que a Bíblia diz. Sabe o que acontece? Nós olhamos para nós mesmos e imaginamos que assim é Deus. Fazemos uma projeção humana de Deus. Reduzimos Deus a uma imagem de um ser humano. O filósofo alemão do século XIX, Ludwig Feuerbach, faz uma dura crítica justamente a essa religião. Ele dizia que Deus nada mais é do que a projeção aperfeiçoada dos anseios humanos. Dizia ele, os deuses são os desejos do homem pensados como reais, transformados em entidades reais. Um Deus é a ânsia de felicidade do homem satisfeita na fantasia. Se o homem não tivesse desejos, não teria religião nem deuses, apesar da fantasia e do sentimento. O que na aparência é uma profunda religiosidade, na realidade é um ateísmo prático. Sabe, nós falamos coisas em nome de Deus que Ele nunca falou. Fazemos coisas em nome de Deus que Ele nunca aprovaria. Atribuímos coisas a Deus que não tem nada a ver com Ele. Esperamos coisas de Deus que Ele nunca faria. Tomamos as decisões, fazemos as nossas escolhas e depois as levamos a Deus pedindo um carimbo de aprovação. A Bíblia, na verdade, chama isso de abusar do nome de Deus. Veja que palavra séria. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta merece morrer. Veja, na sessão do Congresso que cassou a ex-presidente Dilma Rousseff, 58 congressistas usaram o nome de Deus nas suas falas, justificando o seu voto. O próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, usou o nome de Deus dizendo que Deus tenha misericórdia dessa nação. Palavra bonita, mas detalhe, alguns meses depois ele mesmo teve seu mandato cassado por diversas acusações de corrupção e condenado a 14 anos de prisão. Eu não estou dizendo, longe disso, de que todo político que fala de Deus esteja abusando do nome de Deus, mas decididamente na nossa cultura, Deus foi transformado num cabo eleitoral. A Bahia é conhecida por ter muitos terreiros de macumba e umbanda. Não faltam despachos antes dos jogos de futebol. Neném Prancha, um conhecido futebolista já falecido, disse uma ocasião: se a macumba ganhasse jogo, o campeonato terminaria empatado todo ano. E como é que nós cristãos usamos o nome de Deus a favor de um ou de outro time? Na verdade, criou-se a ideia de que Deus reparte as suas bênçãos a quem pagar bem. A fé virou um show. Tem pastor que cobra por suas palestras e promete. Quem tem fé, quem compra água do Rio Jordão, quem usa óleo santo de Israel, quem sobe
escadaria de joelhos, quem acende velas, terá garantia de saúde, de riqueza, altos salários, posições de liderança. Quem tem fé não vai passar por dificuldades, essa é a promessa. Meus amigos, o problema acontece quando os milagres prometidos não vêm. Na verdade, quem precisa de cura é a fé. Deus é totalmente outro. É uma redução de Deus, achar que Deus acorda de manhã para fazer a microgestão do universo, decidindo qual time vai ser campeão, quem vai passar pelo concurso público, decidindo quem vai se apaixonar por quem vai descobrir um câncer, quem vai ser curado, quem vai ficar desempregado, quem vai morrer, quem vai ser promovido, quem vai se apaixonar por quem. Talvez você fique decepcionado com o que eu vou dizer, mas Deus é mais do que isso. Deus é maior. E as distorções de Deus não param por aí. Veja, quando acontecem coisas ruins, muitas vezes dizemos, Deus tem um propósito. Ok, mas quem diz que foi Deus que fez aquela coisa ruim? Outros dizem, Deus escreve reto por linhas tortas. Mas quem disse que foi Deus? Diga isto para alguém que perdeu o emprego e vamos ver o que acontece. Outros dizem, no final tudo vai dar certo. E se não der? Diga isso para alguma pessoa que teve um AVC e perdeu a fala. Ou para alguém que o casamento acabou. Meus amigos, Deus é mais. Há uma história fantástica na Bíblia. Moisés, líder do povo de Israel, era escravo no Egito. Ele estava no deserto cuidando dos rebanhos de ovelhas. De repente, diante dele, um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não se consumia. Quando ele tentou se aproximar, uma voz do arbusto, que Moisés entendeu ser a voz de Deus, fala com ele do meio das chamas, dizendo, não se aproxime, tire as sandálias, porque o chão que você está pisando é sagrado. E veja o que Deus diz. Faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Mas Moisés retrucou. Mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus respondeu, eu vou com você. E Moisés disse a Deus, suponha que eu vá ao povo de Israel e diga, o Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntem, qual é o nome dele? O que devo dizer? Disse Deus a Moisés, eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou quem eu sou. Na língua hebraica, essa frase formada de consoantes, ela é impronunciável. Ela, na verdade, é apenas um som. O mais próximo de algo que possamos identificar este nome ou estas palavras é o som de um respirar. Tim Keller disse uma vez, Deus não disse a Moisés, eu sou o que vocês querem. Ele disse, eu sou o que sou. Meus amigos, Deus é mais, Deus é maior.
Nós não podemos enquadrar Deus dentro dos nossos paradigmas. Deus é Deus e eu não sou Deus de Deus. Mas qual é a imagem de Deus que emerge dessa história? Eu destaco pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, diz que Deus não está longe. Não é bom descobrir isso? Em segundo lugar, vai dizer que Deus é um Deus que vê. Não é muito bom saber e descobrir que Deus me vê. Em terceiro lugar, diz que Deus é um Deus que ouve. Ouve nosso clamor, ouve nossos pedidos, ouve nossas orações. E em quarto lugar, vai dizer que Deus é um Deus que desce. Interessante. Na verdade, essas afirmações sobre Deus, elas estavam apontando para algo que iria, e para alguém que iria nascer 1500 anos mais tarde. A nossa cultura, ela está fixada em construir o céu aqui, na forma de bem-estar pelo nosso próprio esforço. A religião, por sua vez, ela esquece a terra e acentua o morrer e depois ir para o céu. A Escritura, no entanto, fala em todas as suas páginas do céu vindo para a terra. Deus descendo ao nosso encontro. E na pessoa de Jesus, o próprio Deus se fez gente e entrou na história. Uma pessoa me disse, pastor, eu acredito em Deus, mas não em Jesus. E eu disse para ele, então não vai dar, porque essa é a essência do cristianismo. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus, o Filho, irradia a glória de Deus e ele é a exata expressão do que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Deus é quem Jesus revela ser. O Deus que não está longe, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que desce e vem ao meu encontro. Por isso, Jesus é a única imagem de Deus. Onde Deus está, existe amor. Mas lembra, Deus é amor, mas nem todo amor é Deus. Em um tempo no qual as pessoas, de tão individualistas que são, cada vez mais casam apenas ainda consigo mesmas, o amor de Deus nos tira de dentro de nós mesmos. Por isso Deus, antes de ser um Deus que nos dá as coisas que nós vivemos pedindo, algumas justas e outras nem tanto, Ele é um Deus que se dá a si mesmo. E aí vem a pergunta, nós queremos Deus, o Deus da bênção, ou queremos apenas as bênçãos? A coisa mais preciosa que Deus nos dá é a sua presença. É dela que a gente mais precisa. Por isso Cristo não veio e não existe para atender aos nossos caprichos e vontades e nem aos nossos sonhos egoístas. Deus não pode ser domesticado. Por isso a oração não é uma tentativa de encantamento de Deus, mas é um coração, o nosso coração de joelhos que se submete a Deus. Por isso, se você quiser conhecer e saber quem é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber o que significa o ser humano, olhe para Jesus. Se você quer saber o que é amor, olhe para Jesus. Se você quer saber o que é sofrimento, olhe para Jesus. E vá de olhar em olhar, até que você não seja apenas um mero espectador ou consumidor, mas até que você esteja envolvido na própria história de Deus. O que eu levo para casa? Meus amigos, quando
começamos a andar com Deus e usufruir da sua presença em nossa vida, a reação natural passa a ser louvar e agradecer. É automático. Não ter essa reação de louvar e agradecer é sinal de que ainda não entendemos quem Ele é, o que Ele faz e fez. Nós precisamos superar aquela religião individualista que só pede bênção para Deus, mas nunca se torna bênção na mão de Deus. Por isso, ao invés de pedir para Deus pelo time A e B, comece a se importar pelo fim da corrupção no futebol. E com os absurdos salários de alguns jogadores de futebol. Vamos orar sim pela ética na política. Mas nós precisamos começar por nós mesmos. Mas eu posso orar pelo fim da pobreza no mundo? Você sabia que a maior parte do sofrimento humano seria resolvido se nós nos amássemos e acumulássemos menos? Existe no mundo bens o suficiente para que não haja pobres. Então não é tanto uma questão de pedir que Deus resolva o problema da pobreza no mundo, é um problema nosso. Eu posso orar para ser aprovado num concurso público? Pode. Mas Deus provavelmente vai dizer para você estudar. Por isso, ore por sua presença em sua vida o tempo todo, o que quer que você faça e onde quer que você esteja. Lembra do que nós falamos no último domingo? Deus habita no meio dos louvores. Escolha um estilo de vida marcado pelo louvor e pela gratidão. Comece as suas orações agradecendo e termine dizendo que a tua vontade seja feita, Senhor. Peça para Deus abrir os seus olhos, para que você possa enxergar a si mesmo e a realidade com os olhos de Deus, antes que os seus olhos se fechem para sempre. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado que Tu és Deus. Dá que nós possamos reconhecer que Tu és Deus e que nós somos criaturas, que Tu és Senhor e que nós somos servos. Livra de nós, Senhor, ou livra-nos daquela tentação de querermos ser Deus de Deus, de querermos determinar o que Deus faz, de fazermos as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões e só depois ir para Deus, para que Deus confirme aquilo que na verdade já decidimos. Livra-nos, Senhor, daquelas distorções da imagem de Deus, livra-nos das projeções de Deus e dá que permitamos que o Senhor seja Deus em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom.